Certo. A mesa redonda tem nome de Mapeamento de Gestos Emblemáticos na Comunidade de Prática Indígena Funiô, Águas Belas, Pernambuco, e Quilombola Castanhinho, Garanhuns, Pernambuco. E os componentes são Fernando Oliveira, Paulo Henrique Alves e Milena Rates. E é isso, obrigada por estarem participando da gente e fiquem à vontade. Então podemos começar? Pode sim. Então eu começo. Deixa eu compartilhar aqui. Você espera mais uns minutinhos. Se quiser, a gente espera, sem problema. Então vamos começar pontualmente não, né? Porque já está passando quase do tempo. Mas vamos começar às 3h05, tá bom? 5 minutos. Que horas é para vocês? Acho que aqui tá diferente. 2h59. Tá. Aqui são 3. Mas a gente pode estender um pouquinho. Até as 3h05. Fique à vontade. Ok. Eu já compartilhei a minha tela, não foi? Já. Foi. Eu esqueci de falar também, lembrando que o formulário para certificação ele vai estar disponível logo após a palestra no site da SECAP, da secap.com.br. Você acessa o Moodle, onde vocês entraram para cá, provavelmente, e aí lá tem um formulário para inscrever para certificação. Auxiliadora. Estou vendo aqui. Minha orientanda do mestrado, do Prof. Letras. Tem uma outra aqui que eu não consigo visualizar. Não aparece. É Laís, é? Não sei se é Laís. Seja bem-vinda. Vitória, Ratz. Sim, Laís Inácio. Pronto, seja bem-vinda, Laís. Vitória Ratz, filha da Milena Ratz. Tem a outra filha quase toda da Milena Ratz também, que agora eu não tenho como ver o nome dela aqui. Só sei o sobrenome, Ratz. Cláudia Ratz, a mãe, a filha, a outra, Luísa Ratz. Ratz ao cubo. É. Thaís também. Vamos começar? Pronto, então vamos lá. Vamos porque vocês estão visualizando aqui o slide? Está ok? Sim. Tá tudo ok. F5 é para ampliar, né? Eu queria ampliar a tela, mas não sei. Tá. Tem uma caixa de mensagem bem em cima onde... Tu coloca em ocultar a caixa de mensagem. Aí, pronto. Agora foi. Bom, gente, uma boa tarde, né, a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a esse momento de
de discussão, de apresentação de uma temática nova, né, para os estudos linguísticos. Eu tenho muito orgulho, né, de estar compondo essa mesa redonda com Milena e Paulo, que são 2 alunos exemplares, né, assim como todos os outros que fazem parte do GEAD-LIM. E eu gostaria, inicialmente, né, aqui nesse slide, logo abaixo tem o símbolo do CNPq, que é o órgão de financiamento do meu projeto de pós-doutorado júnior, não é, que encabeça essa apresentação, certo? Então, o CNPq como órgão de financiamento desse trabalho, né, de pós-doutorado maior, e a gente tem as subdivisões, né, que são os trabalhos de Milena e Paulo. E abaixo nós temos a logo do GEAD-LIM, que é o Grupo de Estudos em Análise e Descrição Linguística, a qual eu tenho orgulho, amo de paixão. É um grupo que, na verdade, para mim, não é um grupo, é um estilo de vida. Não é? Quando você entra na UPE e faz letras, quem faz parte do GEAD-LIM vive o GEAD-LIM, não é? E o GEAD-LIM tem 3 perspectivas de trabalho, né, de pesquisa. A primeira perspectiva, que foi a que encabeçou o GEAD-LIM, foi a sociolinguística quantitativa. Então, nós temos inúmeros trabalhos dentro dessa perspectiva. As 7 pessoas que são um grupo, todas elas iniciaram pesquisando sobre sociolinguística quantitativa. Então, esse foi, né, o carro-chefe da UPE, ou melhor, do GEAD-LIM. Depois surgiu a perspectiva de gestos emblemáticos. Ô, Juliana. Aí surgiu a perspectiva de gestos emblemáticos a partir desse meu trabalho de pós-doutorado. E, por último, nós temos uma outra perspectiva de trabalho, que é trabalhar com jogos pedagógicos, dentro de uma perspectiva da aprendizagem ativa. Então, o GEAD-LIM, hoje, na UPE, tem contribuído significativamente para os estudos sociolinguísticos e pedagógicos. Nós vamos apresentar hoje um pedaço de um trabalho maior, que é o meu trabalho de pós-doutorado, que também faz parte, como eu falei, do grupo GEAD-LIM. Então, o gesto, então, falamos não somente com as mãos, mas com o corpo todo. Então, quando eu falo em gesto no sentido amplo, não é? Gesto é uma movimentação corporal, gesto também tem a relação com afeição, né? Ou seja, gesto é um elemento deítico, não é? E por isso que nós colocamos aqui que os gestos são constituintes inatos da linguagem. Então, nós, desde pequenos, né, gesticulamos, né? Então, o gesto faz parte da nossa vida. E aqui, para ilustrar, não é? Nós temos aqui uma imagem, né, do lado direito, que é a linguagem de sobrancelhas, né? Porque hoje, nesse período de pandemia, né, e as pessoas usando as máscaras, como é que fica, né, para que a gente possa olhar a fisionomia e identificar, por exemplo, raiva, medo, desconfiança, né? E aqui é uma imagem, né, tipo uma charge, né, que tem um tom de humor, mas tem um tom também de veracidade, né, porque nós também falamos com a nossa face, né? E aí, com as máscaras, nós temos agora a linguagem de sobrancelhas, né? E aí, quando a gente fala em gestos, aí a gente compreende gestos, né, como sendo um elemento maior, né? Mas Lascarides e Stone, em 2009, classificaram gestos de 2 formas, como ilustradores e gestos emblemáticos. Então, esses gestos ilustradores
são gestos que ocorrem com a fala. Então, ao mesmo tempo que você fala, você realiza um gesto. E fornecem uma imagem visual para o enunciado verbalmente produzido. Então, ele complementa o enunciado, certo? E, diferentemente dos gestos emblemáticos, os gestos ilustradores são menos conscientes. O que quer dizer isso? São menos conscientes. Nós utilizamos e nós nem percebemos, porque ele é intrínseco, ele faz parte, não é, da nossa relação corporal com o ato discursivo. E temos também os gestos emblemáticos, são esses os que nós temos interesse, né, em pesquisar e ampliar os estudos dentro da perspectiva linguística, que também eles são conhecidos como gestos simbólicos. E o que são isso? São gestos que ocorrem ou que podem ocorrer independentemente da fala. Veiculam mensagens sem quaisquer representações verbais, ou seja, eu posso dizer que um gesto emblemático, ele é convencionalizado socialmente, né? Ou seja, quando eu utilizo um cotoco, quando eu utilizo uma banana, isso é um gesto que ele é convencionalizado a partir de quê? De uma cultura, de uma sociedade, né? Então, ele existe porque a comunidade realiza, porque alguém vai passando de geração em geração e os mais novos vão aprendendo e assim vão passando para os seus sucessores. E os gestos emblemáticos, eles são elementos versáteis, cujas realizações podem ocorrer com ou sem o uso da fala. Então, por exemplo, quando eu utilizo o gesto legal, né? Por si só, eu não preciso dizer, e aí, vamos sair, tá tudo beleza hoje? Eu não preciso dizer. Se alguém perguntar, Fernando, você está bem? E eu realizo o gesto de legal, tanto faz eu falar ou não, porque o gesto por si só, ele já demonstra um significado, certo? E aí, eu trago aqui 2 exemplos, né? 2 imagens para representar os tipos de gestos, né, a partir da perspectiva de Lascarides e Stone, que nós utilizamos também em nosso trabalho. Tem os ilustradores, né? A pessoa aqui está com dor de dente, e aí coloca a mãozinha, não é, na bochecha e faz aquela fisionomia. Vejo que o corpo todo fala, né? No caso, há um elemento muito grande aí que a gente chama de elemento deítico, né, gestual, e aí você vê, ela fecha o olho, ela abre a boca e bota a mão na bochecha. Então, ela pode falar, dizer assim, eita, eu estou com uma dor de dente hoje, ou então ela pode só colocar a mão na bochecha, fazer essa fisionomia, e as pessoas vão entender que ela não está muito bem. Ou está com dor no pescoço, ou está com dor no dente. E nós temos aqui, do nosso lado direito, né, um gesto emblemático realizado pelo nosso presidente e também muito comum, né, na prática, que é a banana, né? Então, em um momento aí de entrevista, alguém faz uma pergunta, ele não gosta e realiza uma banana. Veja, a banana aí, por si só, ele não precisa falar nada, a gente já olha, a gente já entende, a gente já até mais ou menos imagina o contexto, né? Então, esse gesto aí é um gesto convencionalizado socialmente, certo? E é por isso que nós chamamos e classificamos de gestos emblemáticos. Bom, o que eu estou apresentando aqui de forma geral, porque Paulo e Nilena vão apresentar um recorte do que a gente tem feito, mas o trabalho maior é o meu trabalho de pós-doutorado com financiamento do CNPq, com uma bolsa de pós-doutorado júnior. Aí tem aí o número do protocolo. Esse financiamento foi atendido pela chamada 22 de 2018, e o período de execução é de dezembro de 2019 a novembro de 2020, ou seja, já estou finalizando esse trabalho. O meu objeto de estudo é a descrição dos gestos emblemáticos em um contexto intracultural. Esse é o caráter inovador do trabalho. Nós não temos nenhuma pesquisa no Brasil desenvolvida sobre gestos emblemáticos em uma perspectiva intracultural,
o que nós temos, o que se assemelha, vamos dizer assim, a perspectiva que nós trabalhamos com gestos emblemáticos, é um trabalho desenvolvido na UFMJ, mas não na perspectiva intracultural, e sim numa perspectiva intercultural. Ou seja, além de nós trabalharmos com algo que é inovador, né, gestos emblemáticos, isso, vamos dizer assim, fora do país e no Brasil, nós estamos seguindo uma perspectiva nova, que é o contexto intracultural. E qual é o objetivo disso? Né? É compreender o seu caráter variacional em comunidades de prática, com características distintas regionalmente, localizadas nos estados de Pernambuco e Alagoas. Hoje nós vamos apresentar apenas duas comunidades, a comunidade quilombola Castanhinho, que fica em Garanhuns, e a comunidade indígena Funiô, que fica em Águas Belas. Mas esse trabalho também analisa esse caráter variacional dos gestos, também na comunidade indígena Chucuru Cariri, de Alagoas, que fica especificamente em Palmeira dos Índios, e também com a comunidade quilombola Muquem, que fica em União dos Palmares. E além dessas duas comunidades de prática, indígena e quilombola, eu também desenvolvo essa análise a partir dos surdos bilíngues, de uma outra comunidade que a gente classificou como surdos bilíngues, e aí eu tenho apenas dados de surdos bilíngues de Alagoas. E por que nós classificamos essas três comunidades, indígenas, quilombolas e surdos bilíngues, como fazendo parte de uma comunidade de prática? Então, Mayhoff e Holmes, 1999, classificam comunidade de prática a partir de 3 critérios. Então, para ser comunidade de prática, eu preciso ter 3 critérios dentro dessa comunidade. O primeiro critério é engajamento público. Então, a gente sabe que comunidades quilombolas, indígenas e surdos têm uma política, uma luta, né, muito grande em prol da sua comunidade. Segunda característica é a negociação de interesses e propósitos. Então, se eles têm um engajamento público, político, então, obviamente, também eles têm uma negociação de interesses e propósitos, né? Ou seja, eles têm o mesmo interesse, o mesmo propósito dentro do grupo. E, por último, que caracteriza esses 3 grupos como sendo comunidades de prática, nós temos a troca de repertório entre os membros. Então, eles trocam repertórios mais entre eles do que com outros grupos. Né? Então, o indígena tem, claro, eles têm contato com a cidade, né? Com pessoas indígenas, mas o contato maior deles é com a comunidade, assim como o quilombola, assim como com os surdos. Então, por isso que nós trazemos aqui a noção de comunidades de prática e classificamos esses 3 grupos como sendo pertencentes a uma comunidade de prática. E essa pesquisa está embasada, né, teoricamente, em uma perspectiva também nova aqui no Brasil, trazida por Augusto Silva, né, em 2009, nova, assim, tem 11 anos, mas basicamente ele e alguns outros gatos pingados que discutem sobre sociolinguística cognitiva. E é por isso que eu considero como sendo uma teoria recente nos estudos linguísticos aqui no Brasil. Então, é a sociolinguística cognitiva que amplia a concepção da sociolinguística quantitativa, que compreende a variação como sendo o seu elemento principal, e também amplia a noção chomskiana, né, da questão da língua como sendo o construto inato. Então, se a gente considera a língua como construto inato, se a gente considera que na língua há variação, então surgiu uma teoria que junta o aspecto variacional dentro de uma relação com o aspecto cognitivo. Então, essa junção do social com o cognitivo possibilitou o surgimento de uma concepção teórica chamada sociolinguística cognitiva. E por que nós estamos trabalhando com essa perspectiva? Porque a partir do momento em que nós esperamos, né,
uma avaliação metalinguística dos falantes em relação aos gestos, obviamente que eles utilizam um aspecto cognitivo para poder compreender que gesto está sendo passado e se aquele gesto ele é realizado na sua comunidade e de que forma ele realiza isso, ou os gestos, em convívio com os outros membros, né, da comunidade e membros também de fora da comunidade. Os objetivos, né, do projeto maior catalogar e organizar em forma de banco de dados os gestos emblemáticos realizados no português brasileiro, ainda não descritos, nem categorizados nos estudos de gestos, verificar se a classificação de gestos descrita por Matsumoto e Hwang é aplicada aos gestos emblemáticos identificados nas comunidades de prática investigadas. Então, Matsumoto e Hwang fizeram um estudo sobre gestos emblemáticos. No entanto, o estudo que foi desenvolvido foi dentro de uma perspectiva intercultural. Então, eles pegaram países de vários continentes e analisaram os gestos que eram empregados por cada país, não é? E eles puderam perceber que esses gestos eles modificavam porque cada comunidade, não é, tinha uma realização diferente. Então, por exemplo, o gesto, né, que a gente diz aqui de tá fudido, tá lascado, que é o que de fechar o punho, né? Fechar o punho e vir com a mão aberta em cima e bater, esse gesto aí, por exemplo, na Europa não existe, né? É muito característico aqui do português do Brasil, né? Então, é um gesto quase próprio nosso, mas existem gestos que são universais. Por exemplo, o legal é um gesto universal. Então, ele foi percebendo que existem gestos universais, assim como também existem gestos que são característicos de um determinado grupo. E por isso, mais uma vez, que nós estamos trabalhando com comunidades de prática, porque a gente entende que, possivelmente, determinados gestos podem ser característicos, né, de um determinado grupo de prática, no caso indígena, quilombola ou surdos bilíngues. E também nós temos como objetivo, né, formar um corpora multimodal regional de gestos emblemáticos com perspectiva de análise intracultural. Ou seja, em breve nós estamos divulgando o site do GEADLIN. O GEADLIN vai ter um site muito bonito, muito organizado, e lá nesse site do GEADLIN a gente vai ter uma aba para os gestos emblemáticos e todo o nosso corpora, certo? Todos os vídeos, toda a segmentação que foi feita, todas as planilhas que nós produzimos, tudo isso vai ser disponibilizado no site do GEADLIN, na aba de gestos emblemáticos, e qualquer pesquisador do Brasil poderá ter acesso a esse material e, caso queira, ter interesse e quiser seguir essa nossa perspectiva, pode desenvolver trabalhos de PIBIC, de mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Então, nós estamos aqui, né, abrindo um espaço para que outros pesquisadores possam se interessar pela temática e possam desenvolver pesquisas conosco, ampliar o que nós estamos fazendo. Aí vem, né, o trabalho aqui do Matsumoto. Aí Matsumoto ele conseguiu identificar 3 padrões para os gestos a partir das diferenças culturais. O primeiro padrão são gestos diferentes para o mesmo significado, né? Então, o gesto quer dizer legal, né? O significado é legal, mas eu tenho outros gestos que não seja somente com o polegar estendido para cima e com os 4 dedos fechados. Então, essa foi uma categoria considerada por Matsumoto e Hwang, 2013. A segunda categoria é o mesmo gesto assumindo significados diferentes. Ou seja, eu tenho um legal, mais uma vez, né, que é o polegar levantado para cima, com os 4 dedos fechados, e esse daí quer dizer legal, mas ele também pode ter outros significados. Então, pode ser legal, pode ser beleza, pode ser tudo ok, e assim por diante. E, por último, presença de gestos emblemáticos particulares a uma dada cultura e sem registro em outra. Ou seja, são gestos particulares de determinadas comunidades. Por exemplo, no Paquistão, vamos imaginar,
tem um gesto lá que não tem na Síria, por exemplo, que não tem no Japão, que não tem na China, e assim por diante. Então, ele conseguiu identificar esses 3 padrões. Nós também queremos trazer isso para o português brasileiro, e toda a nossa análise gira em torno disso, para a gente poder identificar quais são os gestos diferentes para o mesmo significado, e que tipo de gesto assume outros significados. Então, é isso que nós estamos tentando também desenvolver, claro, ampliar um corpora, criar uma metodologia de análise, nada disso é fácil. Então, é isso que nós estamos fazendo, e é um trabalho, assim, grandioso, e, publicamente, né, eu gostaria de agradecer a Nilene e Paulo, que estão me ajudando bastante nesse projeto de pós-doutorado, assim como Kermely, não sei se ela está participando, né, desse momento. São pessoas que estão me ajudando bastante, porque é um trabalho grandioso, e que a gente só consegue desenvolver um trabalho dessa proporção com o apoio também de colegas que compactuam, não é, com o mesmo objetivo que você. E aí, a hipótese norteadora do nosso estudo, né, sobre gestos emblemáticos, seria, a partir da testagem, da classificação de Matsumoto e Hwang, a variação nos usos dos gestos emblemáticos também intraculturalmente. Então, Matsumoto e Hwang conseguiram identificar que há, sim, variação no uso dos gestos emblemáticos interculturalmente. E aí, o que nós queremos saber intraculturalmente. Então, esse também é um ponto que nós estamos analisando, e eu já posso adiantar que, sim, Paula e Nilena vão apresentar logo mais isso para vocês. O locus de pesquisa, como já falei, né, vou ser mais rápido aqui, comunidades indígenas, quilombolas e surdos bilíngues, que dominam Libras e português. A localização aqui geográfica, né, das comunidades de prática mapeadas pelo projeto, não é? Então, a gente vai ter, em Alagoas, Palmeira dos Índios, União dos Palmares, Palmeira dos Índios com a Chucuru Cariri, União dos Palmares com a comunidade quilombola Muquem, e com surdos bilíngues eu tenho informantes de Arapiraca e informantes de Maceió. E também, em Pernambuco, eu tenho, em Águas Belas, a comunidade indígena Funiô, em Garanhuns, a comunidade quilombola Castanhinho. Então, como foi o nosso procedimento metodológico? Lembrando que isso aqui nós criamos, tá? Então, isso aqui vai ser disponibilizado, porque quem quiser desenvolver pesquisas futuras sobre gestos emblemáticos, ou eles vão tomar como base o que a gente fez, ou vão tomar como base e vão ampliar aquilo que foi feito, pegando alguns defeitos, obviamente, que quando a gente faz uma pesquisa, nem tudo é perfeito. A gente sempre deixa um espaço para que, obviamente, outras pessoas possam vir e fechar esses espaços. Então, o nosso corpus ele foi constituído de 25 gestos emblemáticos, e nós produzimos um vídeo com apoio da professora de Libras da UPE, Sirlene Vieira. Então, ela realizou os gestos que foram projetados, quando deu para projetar, quando não, eu projetava no meu computador, por exemplo, na comunidade Chucuru Cariri, não tinha como projetar na casa dos índios, determinados índios. Então, eu fui para o quintal, e aí botei lá a filmadora, né, o microfone, né, ou melhor, o gravador, o Tascam DR100, aí o microfone de lapela, tudo bonitinho, e eu projetava os gestos no computador, e não via datashow na parede. Não, então, quando dava, a gente projetava na parede, quando não dava, a gente tinha que se virar, e aí eles visualizavam os gestos no próprio computador, mas todos eles tiveram acesso aos gestos produzidos pela professora Sirlene. Também houve um trabalho enorme de campo e deslocamento e logística. No meu relatório final de pós-doutorado, possivelmente eu vou colocar a quilometragem que eu rodei para poder coletar todos os dados, e as vezes que eu fui em cada comunidade, que não foram poucas.
os softwares utilizados, nós utilizamos o Elan para fazer o tratamento dos dados e vamos utilizar, isso é a segunda fase do trabalho, que nós estamos terminando as planilhas e nós vamos rodar os dados em um programa estatístico chamado R, certo? E aí, como tratamento de dados, nós temos a codificação das gravações, a anotação das gravações e a organização dos dados e análise. Aqui tem uma sequência, né? Aí é a Sirlene realizando os gestos, aqui tem apenas alguns gestos, 8 gestos, 10 gestos, quer dizer. Sirlene realizando, então eles tinham acesso, e não é assim parado, tá? Era vídeo, então ela realizava o gesto bem devagarzinho, aí tinha uma pausa de um gesto para o outro. Então, nessa pausa eu parava o vídeo e perguntava, você conhece o gesto? A pessoa dizia, sim, conheço. E você, conhece o gesto? Sim, conheço. Lembrando que a coleta ela foi feita em dupla, tá? Então, eram 2 índios com o mesmo nível de escolaridade e assim por diante. 2 índias com o mesmo nível de escolaridade, tá? E aí não existia um diálogo, era apenas uma avaliação metalinguística em relação ao gesto visualizado. Uma questão que nós pensamos, né, e seguimos uma perspectiva, mas eu gostaria de apresentar aqui, que nós gravamos, né, 2 vídeos com os 25 gestos, produzidos por Sirlene, escolhidos previamente por nós. Nós fizemos uma gravação com expressão facial e uma outra gravação sem expressão facial, porque até então, né, antes de iniciarmos a pesquisa propriamente dita, de irmos às comunidades, né, e coletarmos os dados, nós não sabíamos que tipo de vídeo poderia facilitar, vamos dizer assim, uma maior realização do uso dos gestos emblemáticos. E aí, pensando nisso, nós escolhemos os gestos sem expressão facial. Por quê? Porque nós consideramos que quando o gesto, ele já, além do uso do gesto, há uma expressão facial, é como se houvesse uma significação X, ou seja, fosse uma significação única, mas a partir do momento em que eu coloco alguém produzindo um gesto sem expressão facial, é como se a gente deixasse em aberto para que a pessoa tomasse a interpretação que quisesse. Então, era isso que nós queríamos, as interpretações múltiplas, sem que a gente manipulasse, vamos dizer assim, a análise metalinguística do participante. O vídeo gravado, esse vídeo aqui, né, tem 33 segundos de duração, em formato MP4. Para a gravação, nós utilizamos a câmera digital Sony DS-H300, equipamento de gravação do Geadlin e em comodato com Sirlene, porque Sirlene faz parte do Geadlin, ela é a nossa vice-líder do grupo, então a câmera foi dela, mas que está atrelada ao Geadlin. E a utilização do vídeo, né, que nós passamos para os grupos, as duplas, no caso, tem 2 finalidades. A primeira finalidade foi obter a avaliação metalinguística, como eu falei, e a segunda é induzir os participantes de uma forma bem sutil, claro, não deixando claro para ele o que a gente queria, mas mostrar para ele o gesto e fazer com que eles analisassem aquilo que foi produzido de forma metalinguística. E aí tem, né, a realização do gesto de Sirlene, e esse foi com a expressão facial, e o outro é sem a expressão facial, para que vocês possam visualizar. É o silêncio aqui, eu pedi silêncio. Então, só para vocês terem aí uma comparação de como foi o gesto com a expressão facial e do que foi sem a expressão facial, e o porquê que nós escolhemos passar os gestos sem a expressão facial, porque, resumindo, a nosso ver, nós teríamos uma avaliação sem ter um controle daquilo que seria dito, certo? Aqui são fotos, né, do nosso trabalho de campo, de algumas comunidades, aqui de cima para baixo, tá? Do lado esquerdo para o lado direito,
o primeiro vídeo, a primeira foto aparece Neneide Costas e eu. Paulo está em outro lugar, está também nessa sala, mas não sei onde, mais para frente, mais para o lado. Essa aí foi na comunidade quilombola Muquem. A do meio, da parte de cima, que Paulo aparece, foi na comunidade indígena Funiô. A do lado direito, a terceira também, ainda na comunidade indígena Funiô. Esse rapaz aí que está com a camisa listrada é o líder da comunidade. E aqui eu estou explicando, né, como vai ser o trabalho, o que é esse tipo de trabalho, para que, posteriormente, eles possam assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Agora, embaixo, o primeiro aqui do lado esquerdo, eu estou na comunidade Chucuru Cariri, certo? O segundo são com 2 surdas em Arapiraca, na UFAL de Arapiraca. Vale salientar que, em relação aos surdos, eu tive o apoio grandioso do meu grande amigo, amigo e irmão, Anderson Vitorino, que ele está nessa terceira foto em que a gente está realizando os nossos sinais, né? Aí tem 4 surdos, inclusive, tem 2 surdas aí e 2 surdos, e a surda que está com a camisa, acho que é florida, acho que é uma flor, sei lá, é irmã do Anderson. Então, o Anderson foi que conseguiu mobilizar, ele é professor do curso de letras da UFAL de Arapiraca, e ele é professor de letras, ou melhor, professor de Libras, né, do curso de letras. Então, foi ele que mobilizou todos esses participantes, né, os surdos, para participarem da nossa pesquisa. Não foi fácil para conseguir as pessoas dentro desse grupo, mas com a ajuda de Anderson, não sei se ele está participando desse momento, ele disse que ia participar, foi tudo mais fácil, mais tranquilo, e ele está submetendo um trabalho de doutorado na UFPE, na UFAL, na UFRJ, na URGS, a partir dessa temática que a gente vem trabalhando, que é com gestos emblemáticos. Então, houve uma motivação para ele, né, esse trabalho, para que ele pudesse desenvolver um trabalho de doutorado e ampliasse os gestos emblemáticos dentro da comunidade surda, um comparativo entre Maceió com uma outra região. A depender de onde ele passar, ele vai escolher. E a última foto do nosso lado direito foi também na comunidade Chucuru Cariri. Como eu disse, né, em alguns lugares eu tive como projetar na parede. Observem aí que esse a gente fez no quintal do índio, não é? Do Eduardo, que deu total apoio, não é? Que nos deu total apoio na comunidade, e é isso. Então, fotos daí do nosso trabalho de campo, nós temos outras fotos mais, e tudo isso também ficará disponibilizado no nosso site do GEADLIN, na aba de gestos emblemáticos. Então, como foi o nosso protocolo de coleta de dados, né? Então, primeira coisa, houve a projeção do vídeo por etapas, de forma que os participantes visualizassem apenas um gesto emblemático por vez. Então, eu passava o primeiro gesto, pausava. E aí, eu vinha para o roteiro de perguntas. Primeiro era, se o participante conhece o gesto. Então, eu perguntava, conhece o gesto? Né, eu utilizava a minha mão para poder direcionar, né, quem falaria primeiro, e aí o participante diria sim ou não. Aí, dizendo sim, aí eu já partiria para o outro. E você, conhece o gesto? Aí o cara vai dizer sim ou não. Aí a segunda pergunta seria se os participantes conhecem o seu significado. Então, depois disso, que ele diz sim ou não, eu pergunto, certo, então, qual é o significado para você? Aí ele vai dizer, significado quer dizer legal, quer dizer beleza. Aí o outro vai dizer, eu não conheço o gesto, eu não sei. Aí, quando ocorria, por exemplo, como tem aqui, uma vez havendo coincidência entre as respostas dos participantes e o significado previsto do gesto utilizado, passa-se a outro gesto emblemático, assim até o final. Então, quando eu faço a primeira pergunta, se ele conhece, ele me diz sim. E na segunda, ele me diz o significado. E esse significado bate com o significado prévio que nós estipulamos, a gente já passa para o próximo gesto e assim sucessivamente. No entanto, se os participantes não conhecem o gesto visualizado ou fornecem uma resposta
de significado destoante do significado original previsto, aí nós continuamos com as perguntas, e aí nós temos mais 3 perguntas. A terceira seria, se o participante nunca viu o gesto antes. Aí, no caso, eu dou a resposta, né? Eu digo, olha, esse aqui quer dizer legal, né? Aí eu pergunto, certo? Para legal, que gesto você utiliza? Né? Então, ele vai dizer, eu utilizo, sei lá, com a mão, com tipo um V. Assim, com V. Então, esse um V, aqui, além de dizer que é vitória, também quer dizer legal. Então, a gente vai tirando, né, essa análise metalinguística do informante. Né? Se ele utiliza um outro gesto para aquele mesmo significado, e se o gesto visualizado possui outro significado e contexto de uso na comunidade de prática. O perfil dos participantes, então, nós trabalhamos com 3 estratificações, né? Estado, comunidade de prática, sexo, escolaridade, Estado, Pernambuco e Alagoas, comunidade de prática, como nós já falamos, indígena, quilombola, surdos bilíngues, sexo, feminino, masculino, escolaridade alta e baixa. Então, nós classificamos como alta quem tinha do nível médio ao nível superior completo ou incompleto, e baixa quem era semi-analfabeto, primeira série, fundamental, séries iniciais, tá? Então, foi essa classificação, e apenas não foram gravados surdos bilíngues de Pernambuco, porque, na verdade, nós também iríamos pesquisar com os surdos bilíngues de Pernambuco, mas devido à pandemia, e aí, graças a Deus, eu fui para Belém, né, no dia 6 de março, e quando eu fui, eu já levei tudo coletado. Ficou faltando apenas os dados de Pernambuco, e eu havia pensado, em breve eu volto, coleto os dados e dou continuidade à pesquisa, mas aí surgiu a pandemia, essa coisa toda, e ficamos impossibilitados de fazer a pesquisa com os surdos bilíngues de Pernambuco. Então, tamanho do corpus, o corpus em números. Então, dados de 5 comunidades de prática, julgamento de 40 juízes, metade do sexo masculino, metade do sexo feminino, metade de baixa escolaridade e metade de alta escolaridade, 24 alagoanos e 16 pernambucanos, 16 quilombolas, 16 indígenas e 8 surdos bilíngues. As gravações, né, da coleta dos dados têm uma duração média de 11 horas e 8 minutos, com a gravação de tempo menor que nós tivemos foi de 20 minutos e 20 segundos dos indígenas Funiô do sexo feminino de alta escolaridade, e a gravação mais demorada, de 46 minutos e 36 segundos, foram dos surdos bilíngues de Arapiraca, do sexo masculino de baixa escolaridade. E aí, a primeira fase do nosso trabalho foi a anotação dos dados no ELAN. O ELAN funciona como um programa de transcrição, né, de dados de fala. No entanto, é um programa que trabalha com uma relação multimodal, ou seja, vocês veem aí a imagem, o gesto ele é passado, é como se fosse assistindo um vídeo, tem a tecla de passar, de voltar, e assim por diante. E aí você precisa criar, que a gente chama de das trilhas. Então, nós tivemos 6 trilhas, a trilha dos participantes, como vocês podem ver aí, J18, PEC e MA, que nós criamos códigos para cada participante. Depois veio a trilha do texto, que a gente faz a segmentação apenas da fala dele, e dessa segmentação a gente transcreve a fala. Depois vem a validação do gesto, a partir do que ele diz, né, se é igual, se é diferente, ou melhor, se ele conhece ou não. Depois vem a validação do significado, se é igual, se é diferente. Também vem a parte da descrição do gesto, que a gente vai dizer, ele levantou a mão direita, do lado direito para o lado esquerdo, balançou 3 vezes. A gente faz uma descrição de como o gesto foi realizado e depois a gente faz a descrição do significado. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, do que nós fizemos como a primeira fase do trabalho, que foi a anotação das gravações do ELAN. Então, essas 11 horas de gravações foram tratadas no ELAN. Aí, aqui mostra, né, mostro para vocês uma variação, por exemplo, dos gestos emblemáticos, né, do vaza, do vai embora, né, do sai daqui. Então, vejam que eles realizam dessa forma, o outro realiza assim com a mão aberta, dando um tchau, e assim por diante.
variação de gestos emblemáticos no PB, significado do gesto ir embora, né? Então, esse daqui foi o gesto empregado por Sirlene, e nós tivemos aí, claro, Paulo e Nilena vão apresentar isso bem legal para vocês vão entender muito melhor. O meu trabalho aqui é apenas mostrar de forma ampla como foi o nosso trabalho. Então, eu mostro aqui para vocês, né, de forma bem sucinta, que houve uma variação, né, nós realizamos um gesto específico e a gente esperava que eles conhecessem o gesto, né, dessem um significado equivalente ao que nós, ou semanticamente equivalente ao que nós atribuímos, mas aí nós vimos que em vários momentos, além do gesto que nós atribuímos, eles tinham outros gestos, né? Isso foi muito interessante. E está sendo muito interessante ainda. E a gente só vai conseguir ter um levantamento estatístico em breve, em que eu vou poder afirmar quantitativamente, não é, como isso influenciou em cada comunidade, que tipo de gesto que foi mais empregado de forma variacional. Então, isso aí a gente está finalizando para poder rodar no programa estatístico R. E aí, esses dados nós teremos possivelmente no final da segunda quinzena de setembro. Então, a segunda fase, que é o que a gente ainda não iniciou, que não iniciamos do ponto de vista de rodar, mas já estamos organizando as planilhas e Paulo e Nilena vão apresentar isso para vocês também. Então, o R é um software livre para a computação estatística e construção de gráficos. Não é só letras que utiliza, o pessoal da medicina, o pessoal da estatística, o pessoal da matemática, da biologia, várias áreas, né, do conhecimento utilizam o programa computacional R para analisar dados estatísticos. Então, ele dá um dado estatístico muito completo. E o que é que nós esperamos, né, com essa análise estatística do R? Primeira coisa é identificar, né, a variação dos gestos com relação ao significado, ou seja, mesmo gesto com significado diferente. E segunda coisa, variação dos gestos com relação à variante, que quer dizer mesmo significado com gesto diferente. Então, a gente vai conseguir ampliar o nosso mapeamento após essa análise estatística do R. E aí, finalizando, qual é a nossa agenda futura, não é? Então, a primeira coisa em relação a essa mesa redonda foi divulgar o andamento de um novo projeto de pesquisa que tem como objeto os gestos emblemáticos no PB. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui, gente, nós temos um trabalho novo. Quem quer vir conosco? Quem quer trabalhar conosco nessa perspectiva? Assim que nós voltarmos, né, o período letivo e tudo mais na UPE, e o GEAD-LIN voltar ao seu funcionamento normal, nós teremos um processo seletivo para o GEAD-LIN. Serão 2 vagas para alguém que queira trabalhar com gestos emblemáticos, 2 vagas para alguém que queira trabalhar com jogos pedagógicos e 2 vagas para quem queira trabalhar com a sociolinguística quantitativa. Então, uma oportunidade de alunos como Nilena e Paulo, Paulo com bolsa de PIBIC, CNPq, Nilena desenvolvendo esse trabalho de iniciação científica de forma voluntária, estão crescendo, assim como os outros também do GEAD-LIN. Já temos 2 alunos do GEAD-LIN no mestrado, então isso é uma conquista, não é? Que isso vem a partir de um trabalho longo, de um trabalho árduo, que inicia, vamos dizer assim, logo no início da vida acadêmica. Então, se tem algum aluno aqui logo no início do curso, eu espero que esse aluno ou aluna faça uma escolha de... Não precisa ser no GEAD-LIN, mas existem vários grupos de excelência na UPE e que vocês podem iniciar suas pesquisas nesses grupos, porque quando vocês chegarem no final do período, ou melhor, no final do curso, você já tem um projeto pronto, já tem um TCC bem encaminhado, então o direcionamento para o mestrado já é um passo, certo? E, obviamente, todos vocês dominarão uma temática bem específica, e isso vai contribuir bastante no momento da entrevista, do processo seletivo do mestrado ou doutorado no futuro, né? Apresentamos a nossa motivação inicial e os procedimentos metodológicos adotados, tomando como exemplo o projeto, no caso de Oliveira, que é o meu, que já possui corpora formados de Pernambuco e Alagoas. Pretendemos montar um banco de dados que possa ser utilizado em estudos futuros, e esse banco de dados, como eu já disse, vai estar no site do GEAD-LIN, na aba de gestos emblemáticos, tudo vai estar lá, tudo. E
esperamos ter motivado alguém, né, que está participando aqui a trabalhar o tema conosco e também de mostrar a vocês que o meio acadêmico ele se renova, né? O que existe no meio acadêmico, ou existem, né, no meio acadêmico, são pesquisas que ampliam cada vez mais as áreas, né, do conhecimento, em específico aqui os estudos linguísticos, puramente linguísticos e descritivistas, né, porque nós que trabalhamos no GEAD-LIM, dentro da sociolinguística quantitativa e dentro de gestos emblemáticos, nós somos chamados de descritivistas de línguas, tá? Então, é isso. Agradeço, né, a participação de vocês. Passo agora para... Paulo que vai falar. Eu espero que vocês tenham... na verdade, tem as perguntas, né, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Então, o trabalho é isso. Espero que alguém tenha se motivado a participar. Em breve, eu espero que nós tenhamos essa apresentação de forma, como é que eu posso dizer assim, presencial, e que nós tenhamos mais pessoas participando desse momento, porque o conhecimento sempre é importante, sempre é válido. E eu sempre digo às pessoas do GEAD-LIM que a gente pode tudo aquilo que a gente quer, só basta a gente colocar como meta na nossa vida, não é que, obviamente, aquela meta ela vai ser alcançada. Então, é isso. Eu fico muito feliz em ver pessoas jovens, pessoas que estão no início do curso, pesquisando, se familiarizando com pesquisas, e isso, para mim, é muito gratificante de certa forma, contribuir com o conhecimento desses alunos e com o conhecimento acadêmico, tá bom? Então, é isso. Foi um prazer e estou aberto às perguntas, caso surjam. Houve silêncio no céu, Alice? Oi, tá aberto para pergunta, gente. Quem quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade. Depois a gente vai passar para os outros dois responsáveis pela mesa redonda, e aí vocês vão ter espaço para fazer pergunta para eles também. Enquanto tu falava, Fernando, ninguém falou nada no chat, é apenas que parabéns pelo excelente trabalho. E também falaram que Vitória Rates falou: eu sou da UFPE, estou quase me candidatando para estudar com vocês. Um trabalho muito bom. Seja bem-vinda. E foi isso, eu acho. Ninguém falou mais nada aí, tá? Falaram aqui. Anderson Vitorino falou: olá, meu amigo e irmão, professor Dr. Fernando. Parabéns pelo lindo projeto que está desenvolvendo sobre gestos emblemáticos intracultural. Para mim, foi um prazer ter participado desse projeto. Quem ganha é a comunidade de prática para estudos mais profundos. Fiquei tão encantado com essa pesquisa que me engajei para ampliar os estudos na comunidade de surdos bilíngues como objeto de estudo para doutoramento. Foi o que eu disse, né? Eu disse o nome dele aqui, acho que ele estava participando, e eu agradeço muito, né, ao professor Anderson Vitorino, que a gente se conhece de longa data, né, de outros trabalhos, não, assim, antes de nós sermos professores da universidade, né, quando a gente sofria, trabalhando, viajando muito, ganhando pouco e sem receber, né, nas faculdades da vida, então a nossa amizade só veio se fortificando com o decorrer do tempo. Então, Wanderson, um prazer, ou melhor, Anderson, um prazer, né, estar contigo nessa empreitada aí tua. Pronto, agora eu acho que a gente já consegue passar para os outros dois, ninguém mais se manifestou. Certeza. E pronto, só mais parabéns aqui. A auxiliadora é um amor. A Deilza é outro. São minhas alunas do mestrado, orientando e aluna. Bom, pronto, pode ficar à vontade. Paulo, é contigo, filho. Não, sou eu. Nilena, é contigo? Primeiro. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Nilena. Como o Fernando já explicou, o professor Fernando já explicou aqui para vocês a nossa pesquisa, então eu fiquei responsável pela comunidade de prática FUNIU. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês o nosso trabalho. Espera aí. Um minutinho.
Tá dando para ver? Ainda não. Não? Ué. Espera aí, tá? Estás colocando a tela inteira, uma janela que ajuda. Quero ajuda. O É, PowerPoint meu tá aberto. Pronto. Eu Tu vou pode doar. apertar, se não tiver mais nada aberto no teu computador, né, que vai receber Não tem notificação, nada. alguma coisa, pronto. Não. Pode apertar em tela inteira e apresentar agora a tela inteira. Tipo assim? Vocês estão Sim, vendo? não, aí quando tu apresentar a tela inteira, tu precisa apertar na tela que aparece e apertar em compartilhar. Ah, tá. Mas eis a questão, não estou conseguindo tela inteira. Quando eu coloco em tela inteira, só aparece essa nossa aba aqui da conversa. Pronto. Aí tu aperta nela e depois é só tu mudar no computador mesmo para o PowerPoint. Ah, tá. Agora eu posso para o PowerPoint. Agora tá Exatamente. indo. Tá. Obrigada. Pronto. Nada? Bem, pessoal, boa tarde. Eu fiquei responsável pelo mapeamento de gestos emblemáticos na comunidade de prática da etnia Funiô em Águas Belas, como o Fernando já vinha falando aqui anteriormente. Então, como ele falou sobre Matsumoto e Kiwan, né? Matsumoto e Ryuan, perdão o nome, eu errei. Aconteceu sim várias variações. Nós conseguimos identificar algumas variações. E eu vou tratar sobre dessas variações com vocês aqui ao longo da minha apresentação. Uma delas foi a variação dos gestos com relação ao significado. Vou passar para vocês também alguns gestos, mas tem aqui a tabelinha que mostra como o gesto vazar. Alguns disseram que tinha uma variação para eles, em vez de ser o vazar assim, que eu vou mostrar para vocês, seria o vazar assim, então teria outro significado para eles. Isso aqui teria um significado ou nenhum significado. E aqui mostra as variações do vazar, do chamar alguém, do vitória, V de vitória. Eu vou passar para vocês continuarem compreendendo melhor. Aqui nessa descrição dos dados gerais, nós fizemos uma planilha que apresentamos o gesto-alvo, por exemplo, como o Fernando já falou, o gesto legal, certo? Aí o primeiro participante, que a gente colocou o juiz, né? O juiz, ele validou o gesto, que conhecia o gesto, depois perguntamos se ele entendia a validação do significado do gesto, ele disse que sim, que entendia, e perguntamos se ele fazia uso de outro gesto para o significado atribuído, ele disse que sim. E esse daí foi o mesmo que o outro, que eu vou mostrar, o J02, e não teve nenhuma variante, e o uso de gesto-alvo dele com outro significado não tinha. Então, para ele, tanto faz. Legal, para ele podia ser legal, ok, certo. Esse daqui seria o gesto que ele usaria. Então, esse gesto-alvo não teria outro significado para ele. E essa ocorrência de gesto acontece lá com muita frequência. Outro gesto também que eu vou falar para vocês aqui mais adiante é o VASA, o GVZ05. O VASA, que colocamos também por códigos. Perguntamos se ele conhecia aquele gesto, o VASA, ele disse que não conhecia, que nunca tinha visto, ele não validou. Perguntamos, já que ele não conhecia, nunca viu, ele, consequentemente, ele não conseguiu validar o gesto, ele não validou. Então, perguntamos a ele se existia outro gesto que ele fizesse, que ele faz uso, no caso, para esse significado do VASA. Ele disse que sim, que teria,
que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que seria esse e tantos outros. O uso de gesto, perguntamos a ele também se haveria o uso de gesto com outro significado, se existia outro significado, não é, para aquele gesto. Ele disse que não. E essa ocorrência de gesto lá na comunidade indígena é raro, não fazem uso desse gesto. E assim vocês vão vendo aqui, seguindo a tabela, vocês vão vendo o desenrolar dessa descrição dos dados. Aqui é o dado propriamente dito, né? A professora Sirlene, e ela justamente está fazendo o gesto-alvo, que é o vaza, né? Esse gesto que seria assim, no movimento do vídeo, assim, e sem feição nenhuma, só assim, o vaza. E aí o juiz do grupo, né, PEMA dessa dupla, ele disse que para ele, sofreu variação, ele disse que para ele teria que ser isso aqui, porque esse sentido, para ele, seria de baba-ovo. Ele entende que isso, para ele, é baba-ovo, e não vaza. Então, já é uma variação de gestos e de significado. Já a dupla 03, né, o juiz 03, ele disse, ele não entendeu como, ele disse que ele entendia como cortar ou derrubar, e não como vaza. Então, ele fez assim. Como ela fez assim no vídeo, ele entendia como se isso aqui fosse cortar alguma coisa. Ele disse, não, eu uso aqui para cortar. Mas aí, foi esse o entendimento dele. O significado para ele seria esse. E aí, ele falou que usaria vaza nesse sentido aqui. Como ele colocou aí na cintura, mais sutil. Quando ele quer falar uma coisa sutil para a pessoa vazar escondido, ele coloca a mão assim embaixo, como vocês estão vendo aqui. E a senhora, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Oi, perdão. A senhora aqui do grupo J5, né? Ela disse que para ela, o entendimento seria mais ou menos. O significado desse gesto para ela seria mais ou menos. Também sofreu uma variação. Ela não entende esse gesto como vaza. Ela entende esse gesto como mais ou menos, que seria esse aqui. É bem interessante. E aí também ela usou também para vaza, assim, esse gesto. A última dupla, que foi a juiz 08 e a 07, elas não validaram o gesto, não conheciam, não fazem uso desse gesto, nunca viram, e disseram que sim, que fariam uso de gesto vaza, mas nesse sentido assim. Nesse sentido de vai embora, vaza, assim. Mas não validou o gesto nesse sentido aqui. Aqui também, o juiz 02, né, ele também fez assim, no mesmo sentido alvo do vaza, ele também disse que faria nesse gesto. O juiz 01 novamente fez assim, e o juiz 03, o outro fez assim, e esse fez mais escondido ainda. Não sei se dá para vocês observarem na foto, mas ele está bem lá embaixo. Ele disse que assim é bem sutil, escondido de alguém. Aí ele coloca assim a mão para simbolizar o vaza. Esse outro gesto é o gesto de chamar alguém. Então, nessa comunidade, quando eu mostrei se eles identificavam, como eles identificavam o chamar alguém, certo? Eles disseram que, no caso, o juiz número 1, ele disse que sim, essa dupla aqui identificou o gesto, validou o gesto, mas o significado para eles não, era diferente. O significado para ele foi diferente. Agora, só para um. No caso, o juiz, esse aqui, o número 1, o juiz 1, ele disse que era igual para ele, mas o juiz número 2, ele disse que era diferente. E perguntamos a ele se o uso de outro gesto com significado atribuído, se ele usaria outro gesto, ele disse que sim, que não usa isso aqui para chamar ninguém. Ele faz assim para chamar. O juiz número 1 faz assim ou assim. Ele faz assim para chamar, e não assim. E o juiz número 2 disse que para chamar, ele faz assim. Ele chama assim.
Ele não chama assim, nem assim, nem assim, não. Ele chama assim. Embaixo foi que ele botou a mão assim, ele disse, ou assim. Mas assim não. Então, sofreu variação, sim, esse gesto do chamar. E a número 6, a dupla 6, nesse gesto do chamar, que é essa daqui, a feminina, a J05PIFA, ela disse que seria esse gesto aqui para ela, simboliza uma repreensão pequena. Também teve uma variação de significado. Ela compreendeu isso aqui como uma repreensão pequena, que para ela não chamaria assim, chamaria assim. E se vocês observarem o vídeo, nas imagens do slide, vai ver também que eles fazem uso só desse gesto, chamar assim, ou assim, ou assim. Mas assim não, eles não fazem uso desse gesto na comunidade deles. O outro gesto foi o V de Vitória. Como costumamos usar o V de Vitória em ocasiões, em campanhas políticas, um exemplo, V de Vitória, eu ganhei, Eles não. Eles validaram o gesto, eu vou falar aqui para vocês, eles validaram o gesto, mas a validação do gesto para eles foi diferente. E eles disseram que sim, que fazem uso, certo, do gesto, agora com outro significado. Perdão, eles não fazem uso desse gesto, eles fazem uso de outro gesto com esse significado. No caso, esse juiz 02, ele disse que usa esse gesto para vitória, usa esse gesto para vitória, como vocês estão vendo aí no vídeo, no slide, esse gesto para vitória e esse gesto para vitória, mas eles não fazem uso desse gesto. Eles não, é pouco comum, ele até disse é pouco comum, e a dupla dele disse que é pouco usado, que nunca nem viu lá. É bem interessante. Aí a dupla, né, a 03, eles também disseram, deixa eu ir aqui para a dupla. A dupla 03, eles justamente disseram isso, eles validaram o gesto, mas também disseram que era diferente. Eles não validaram o significado do gesto. Então, eles disseram que não fazem uso desse gesto para simbolizar a vitória, e fazem uso desse gesto, ou desse gesto, que é o juiz 3 e o juiz 4. Esse ou esse? Esse aqui, mais sutil, assim, ele faz assim. Lembrando que eles também usam muito a feição, coisa que no vídeo não fez a feição, mas eles usam muito a feição. Também seria outra variação. E a número 5, né, a dupla 5 e a dupla 6 e 7, justamente elas validaram o gesto, mas também disseram que é diferente para elas. Para elas, eles não usam isso, eles usam esse aqui. E na dupla de baixo também, eles não usam isso, eles usam esse aqui. Esse gesto na comunidade deles, eles não fazem uso. É pouco usado ou não fazem. Esse gesto é o gesto sim, confirmação. Sobe e desce a cabeça. Nesse gesto, eles disseram que, para dizer sim, eles validaram o gesto, né? Eles validaram o significado do gesto, sim, que conheciam o gesto, validava, concordava com a validação do gesto, mas eles disseram que também usam outro gesto para dizer sim, que seria esse aqui. O tá legal, o ok, eles também usam para dizer sim. Eu achei bem interessante isso. Esse gesto aqui significa muito bom, é pegar na orelha e fazer assim. Tá um brinco, tá uma delícia. E aí nós apresentamos esse gesto para eles. Nesse gesto aqui, essa dupla aqui primeira, essa daqui, deixa eu passar para essa aqui logo. Essa daqui, eles não... Um minutinho. Pronto, elas validaram o gesto, disseram que já tinha visto na comunidade, já tinham visto na comunidade delas, perdão, na comunidade não, na TV, mas na comunidade dela, vi uma ou outra por conta da TV, mas eles não fazem uso disso na comunidade, não é comum.
Então, na validação do significado, elas disseram que não, que para dizer que uma coisa está gostosa, elas não usam assim, elas usam assim. Então, a delícia, elas usam com esse significado. E sim, que se fazem uso de outro gesto-alvo para outro significado, sim, fazem, que é esse aqui, ó. Esse significado de muito bom para a dupla número 5, elas disseram que era de reclamar. Elas entendem como se estivesse reclamando. Eu vou puxar a tua orelha. Menino, se tu não sair daí, eu vou brigar contigo. Elas entendem nesse sentido, agora sem falar, né? Só assim. Para ela, é brigar, é reclamar, nesse sentido. E não no sentido de tá uma delícia, é um brinco, tá um brinco. Não. E a dupla J08 entendem o significado de alerta. Eu vou alertando você de alguma coisa ruim que vai acontecer. Ela disse que usa isso assim para a pessoa ficar alerta. Fique alerta, viu? Quero falar com você. Não falando, né? Só assim. Então, ela disse que usa esse gesto para alerta. E aqui é pouco usado também, pouco comum esse gesto na comunidade delas. Eles aqui, os homens, eles já disseram também a mesma coisa que elas, certo? Eles não validaram o gesto, elas validaram, elas tinham visto, mas eles não validaram o gesto, certo? Nem o significado deles também. E o uso atribuído de gesto, sim, teve sim. Eles disseram que para dizer que uma coisa está gostosa, uma delícia, eles não usam isso. Eles usam isso, delícia, assim, ou usam assim. Então, uma delícia, como foi a dupla Juiz 04. Esse gesto aqui é preocupação. Esse gesto aqui, esse juiz, o juiz, essa primeira dupla aqui, eles disseram que tinha um sentido para eles de esquecimento. Esse sentido aqui que ele colocou a mão na testa, eles validaram o gesto, certo? Mas eles disseram que não tinha esse significado, eles só não validaram o significado do gesto. E aí, eles usaram outro gesto para mostrar que a pessoa estava preocupada, que seria assim, e essa outra dupla seria assim, botar a mão na cabeça. Mas não passar a mão assim na cabeça para dizer que está preocupada. Não, assim não. Eles não fazem uso desse gesto. É pouco usado e pouco comum. Foi assim que eles disseram. E elas também. Elas disseram que não usam também esse gesto, não validaram o gesto, e elas disseram que, para dizer que está preocupada, a juiz 5 disse que coloca a mão assim e fecha os olhos. E faz assim, estou preocupada. Aperta a mão forte e faz isso, só. Já a outra dupla disse que quando está preocupada, ela sacode o cabelo. Ela sacode o cabelo, ela ajeita o cabelo, não é? E que esse gesto de preocupação para a dupla 08 e 07, né, é que fez algo errado. Poxa, eu errei, eu fiz alguma coisa errada. Aí passa a mão assim no cabelo para dizer que fez algo errado. Foi essa variação que ela fez em relação a esse gesto de preocupação. Ela disse que algo deu errado. Aqui nessa tabela, vamos ver a variação dos gestos com relação ao significado. Como eu disse aqui a vocês, tem o gesto, né? O vaza, que é o baba-ovo. Tem o gesto do cotoco, que é inimigo, que para eles outros significam banana, que o cotoco seria esse, que eu não coloquei aqui, que eu só escolhi 6 gestos. Seria o da vagina seria esse aqui, eles disseram, uma dupla disse que era um coração. Eles estão juntos, que seria esse aqui, eles estão juntos. Ele disse que entendia como isso aqui de igualdade, de igual, e não assim, seria assim. O V de vitória, de cumprimentar,
oi, cumprimenta assim, e não assim, ou assim, cumprimenta assim. Esse do burro, que é assim, eles disseram que quando faz isso é quando está pensativo. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele usa esse gesto no sentido de pensativo, do ameaçar matar, que seria assim, eu vou te matar com o dedo. Eles disseram que para eles isso aqui seria esgotado, estou no limite, estou esgotado. No matar para eles seria esse aqui. E Paulo vai apresentar também os outros gestos, eu estou passando mais alguns aqui para vocês verem. O de chamar alguém, que eu já mostrei a vocês, o de preocupação. E uma coisa interessante também, aqui continua, né, a variação dos gestos em relação ao significado, que o burro, novamente, isso é muito bom, que isso aqui é de reclamar, de brigar, não é? E alguns questionamentos para investigação que surgiram após a segmentação dos vídeos. Eu vou ler a sua pergunta, mas Paulo vai ficar com essa parte. Até que ponto as feições são necessárias, né, para a validação do significado dos gestos, né, como eu tratei disso aqui anteriormente. Até que ponto o contexto de realização dos gestos são importantes para a validação do seu significado. E eu vou deixar as outras duas perguntas para Paulo. Pois é isso, pessoal. Eu espero ter sido bem compreendida. Se vocês tiveram alguma dúvida, por favor, façam. Espera aí, deixa eu tentar sair aqui. Oi? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tivemos algumas falas aqui no chat. Falaram, Maria Augusta Bastos falou, excelente explicação, Nilena, bastante esclarecedora, parabéns, estou encantada com o trabalho. Matheus Rocha falou, é muito interessante, existe até essa variação para quem utiliza a língua portuguesa, sonora. E Vitória Rates fez uma pergunta. Ela falou, muito interessante a pesquisa. Uma dupla afirmou que viu o gesto na TV, porém na comunidade não tinha visto. Então é correto afirmar que alguns gestos emblemáticos dessas comunidades em vulnerabilidade social estão em risco por conta da massificação cultural que ocorre por via das mídias? Sim, tem influência, sim, sofre influência. É por isso que, como eu falei, né, os gestos emblemáticos, eles são produzidos, eles são constituídos ou construídos socialmente, né? Então, ele pode existir uma comunidade, em outra não. A menina falou que ela viu na televisão, mas, por exemplo, os homens disseram que não conheciam. Porque, vamos dizer assim, eu vi em programa tipo Ana Maria Braga, que apresenta comida, que apresenta não sei o que lá. Já determinadas pessoas não têm acesso, não gostam, não é, de assistir Ana Maria Braga, não têm interesse pela temática. E aí não conhecem o gesto. Então, veja como isso é construído socialmente. Né? Excelente pergunta, Vitória. Mais alguma pergunta? Uma outra questão, não sei quem foi que falou da variação de português, né? Isso aqui é de português. É isso, a gente trabalha com gestos, né? Que são questões mais multimodais, mas a variação ela é intrínseca, né? O indivíduo, ou seja, ela tem na língua, né? Na língua falada, tem na língua escrita, tem no uso do elemento deítico gestual e assim por diante. Vitória Rates perguntou aqui novamente. Vocês perguntaram se tem um gesto próprio dessas comunidades? No sentido de estar muito bom, de estar muito bom? Olha, em relação a isso, eu perguntava, né? Conhece o gesto? Sim, não. Aí a pessoa dizia assim, não conheço o gesto. Aí vinha uma próxima pergunta. Paulo e Helena, né? Porque eles participaram. Teve um momento que eu deixei eles fazerem isso, para que eles pudessem se familiarizar com o processo. Aí, se a pessoa dissesse assim, não, eu não conheço. Aí eu ia dizer, tá, então o significado é esse. Aí a pessoa, que legal, não sabia, não, nunca vi isso. Aí eu dizia, tá, então para você,
esse gesto aqui que nós estamos, que tem um significado tal, que gesto você utiliza na comunidade? Então, nós perguntamos sim. Na verdade, isso aqui é um recorte, né? A gente tem um monte de coisa para analisar, não é? Eita, fugiu aqui a pergunta da... Cadê aqui o negócio? Como, por exemplo, se tem algum gesto que surgiu dentro dessa comunidade e apenas lá é utilizado. Nós temos sim. Agora, eu não sei te dizer especificamente porque isso não ocorreu, tipo, 1 ou 2 gestos, entendeu? Em específico. Porque, na verdade, Luísa, nós já fomos com os gestos prontos para que eles analisassem metalinguisticamente, entendeu? Agora, também há essa possibilidade de desenvolver um trabalho para que eles possam dizer gestos que são diferentes, que eles, por exemplo, utilizam na comunidade deles, que não tem nas outras comunidades. Aí seria um diálogo, eu não perguntaria nada, eu não apresentaria nenhum gesto, eles que apresentariam para mim os gestos. Então, veja, é muita coisa ainda que a gente pode desenvolver a partir dessa temática. Eu lembro que no último encontro, né, que nós tivemos, eu, Paulo e Nilena, aí eu acho que foi até Paulo, disse, meu Deus, quanta coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode ir de trás para frente, de frente para trás, do lado direito para o lado esquerdo para o direito, de cima para baixo. É muita coisa. E, claro, por exemplo, eu tenho um desejo grande, né, de fazer esse tipo de pesquisa em comunidades ciganas, por exemplo, já que os ciganos têm códigos, né, têm símbolos muito específicos, né? Então, assim, é muita coisa. Uma outra coisa também, que isso seria muito interessante, que no caso, essa foi a minha segunda seleção do pós-doutorado. Na primeira, ele foi classificado, mas não aprovado. Aí nesse ele foi aprovado e classificado. Só que na primeira vez que eu tentei, eu ia fazer essa pesquisa em comunidades quilombolas e indígenas isoladas, né, na região norte do país. Então, é comunidade indígena, por exemplo, que você passa 2, 3 dias para chegar. Será que eles não teriam um padrão diferente? Porque, na verdade, o único gesto que destoou aí foi o vaza, que eles não conheciam, que é esse daqui, o gesto vaza. Não conheciam, mas os outros, ou eles conheciam, um ou outro dizia que não, ou eles davam uma variante em relação ao gesto. Era isso que... Mas se você vai para uma comunidade, por exemplo, indígena, que mal tem contato, não é, com a civilização, vamos dizer assim, que eles são isolados, então eles criam os próprios códigos, eles criam as próprias comunicações, você está entendendo como é? Então seria muito mais interessante. Então tem muita coisa aí, obviamente, para ser pesquisado, para ser pesquisado, e aí vocês que estão assistindo são os protagonistas, obviamente, e poderão ser os futuros pesquisadores dessa temática. Obrigada a todos. Pronto, tem mais alguma? Agora que eu estou vendo aqui são só comentários de elogio para a Nilena. E também o William Nascimento falou que é interessante também que esses gestos podem ser analisados e vêm sofrendo mudanças de geração por geração. Como também podemos observar que os gestos utilizados por jovens atuais têm sofrido variações significantes. Perfect. Inclusive, um dos que eu vou mostrar fala sobre isso. Quer dizer, eu não sei se eu selecionei um desses. Então já inicie, filho, já inicie. A pesquisa que eu fiz a segmentação tem relatos sobre isso. Mas vamos lá, né? Nós temos alguns minutos. Eu vou começar aqui mostrando um pouco do meu recorte. Não vou me deter muito, certo? Mas eu não vou me deter muito para não ficar tão repetitivo. Eu vou tentar focar em questões que não foram trazidas ou que foram menos discutidas. Mas vamos lá. Tá dando para ver? Tudo certinho aí? Tá sim. Pronto. Então vamos lá. Eu fiquei com a parte do mapeamento de gestos emblemáticos na comunidade quilombola Castanhinho e Garanhuns, como já foi delimitado aqui e dito anteriormente. E aí eu trago na mesma perspectiva que Nilena traz, as variações, certo, que foram apresentadas. E nós fizemos essa segmentação dividida entre dois aspectos importantes.
nós temos a variação do gesto com relação à variante, como a Helena já apresentou. O que é uma variante? Então, na sociolinguística, a variante são as diferentes formas para se dizer a mesma coisa, basicamente. A perspectiva que a gente traz aqui de variante é basicamente a mesma. Então, os diferentes gestos que os participantes usam para dizer a mesma coisa. Todas essas variantes nós printamos e estamos quantificando. A segunda variação que nós selecionamos diz respeito à variação do gesto com relação ao significado, como também foi mostrado aqui anteriormente. Ou seja, se eu apresento um significado base e o participante olha e não reconhece aquele significado, diz eu não concordo, eu acho que não é isso, aqui nós utilizamos com outro sentido. Então, há uma variação, não mais de variante, mas de significado. Ou então, o participante pode até reconhecer o gesto, falar, certo, eu conheço nesse sentido, mas eu também conheço nesse outro sentido. Então, haverá também variação quanto ao significado. E aí nós fizemos a planilha, né, assim como Milena apresentou, onde nós colocamos aqui na primeira coluna o gesto-alvo com seu código, o código do participante, né, que é o juiz, número, PE, Pernambuco, né, comunidade quilombola, feminino alto, feminino baixo e assim por diante. Nós perguntamos se eles validariam o gesto, né, vocês conhecem o gesto? Se conhece, a validação é positiva, se não conhece, negativa. Depois a gente pergunta da validação do significado do gesto. E essa resposta vai nos influenciar na planilha que eu mostrei anteriormente, que é a planilha que vai verificar se há variação do significado. Então, ele vai dizer se é igual o que a gente apresenta ou diferente. Depois, nós perguntamos se existe um outro gesto para o significado atribuído. E é com essa resposta que a gente vai verificar se há variação com relação à variante. Então, se ele afirma que há variação de significado atribuído, que há outro gesto para o significado atribuído, ele vai dizer quantas variantes ele encontra. Então, vaza para mim não é isso, é isso, então é uma variante, certo? A gente tá segue esse contexto. E o uso do gesto-alvo com outro significado. A gente vai ver se tem, se esse gesto para ele, por exemplo, tem outro significado dentro daquela comunidade. E a ocorrência do gesto nós fomos colocando conforme eles iam afirmando. Se era frequente, se era raro, se nunca usou, se era pouco comum, e assim por diante. Então, eu trouxe também esse, que Milena apresentou, que é o gesto de vaza. Esse gesto ele é muito comum mais ao norte, né? Que é mais ou menos nesse formato aqui, nessa realização. E todos os que eu verifiquei falaram que não conheciam com esse significado. Então, a gente vê que é algo bem específico de regiões, porque aqui para a nossa região, sendo comunidade tradicional ou não, não é muito usado. E aí eles apresentaram outros gestos que foi utilizado nesse sentido. Então, por exemplo, o J17 disse que para falar, para ir embora, para vazar, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer com a mão, né, sai, enfim. O J18 a mesma coisa, né? A gente não faz assim, a gente faz, né, tipo, sai, vai embora. J24, a mesma coisa, certo? Ela faz mais para o lado. J19 também. É na mesma configuração do que está acima, só que para frente. Então, já é uma variação também na forma como se realiza esse gesto. E aí, mais para frente eu vou mostrar, mas eles, só adiantando, eles falaram que esse gesto seria mais ou menos no sentido de, eles não, especificamente o J19 disse que esse gesto era no sentido de peneirar, né, não de mandar embora, como se estivesse peneirando alguma coisa. Como Nilena apresentou no anterior, que seria um corte, né, é cortando alguma coisa. Então, ele já trouxe um significado mais relacionado ao contexto dele. Então, para ele, aquilo é peneirar. Continuando ainda com as variações desse gesto, né? Como vocês podem ver, elas também fazem, elas concordam com os que eu mostrei anteriormente, que o gesto mais utilizado é esse, certo? Sendo para frente, para o lado, e na imagem, nas duas imagens abaixo, elas fazem esse outro gesto. Mas nenhuma das duplas
reconheceram o gesto-alvo com o significado que a gente atribuiu. Isso foi unânime, eu acredito que em todas as comunidades. Eu não tenho certeza por não ter feito a segmentação das outras, mas na comunidade Castanhinho, nenhum validou esse gesto como o que a gente apresentou, no sentido de vazar ou ir embora. Outro gesto que nós trouxemos foi o de estar demorando. Então, esse gesto que a gente faz aqui, de estalar os dedos. Alguns reconheceram o significado disso, eu concordo, é estar demorando, e apresentaram outros para esse mesmo significado. Então, além desse, um muito comum é você olhar para alguém e fazer o sentido de batendo os 2 dedos aqui nessa região, ou um dedo apenas, seria o sentido de estar demorando, né? Outros não reconheceram, falaram que era no sentido de faz tempo. Então, faz tempo que alguém foi embora e não voltou. Isso não é a mesma coisa de estar demorando, semanticamente são diferentes. Então, já é uma variação de significado. As outras duplas também concordaram com as duplas anteriores e apresentaram o significado, apresentaram a variante do batendo o dedo, indicando o horário no relógio. Então, veja que essa foi uma variação também que esteve em quase todas as duplas. Uma variação bem pertinente. Outro gesto que eu trouxe foi o de estar em dúvida. Então, a professora faz esse gesto de estar em dúvida e as participantes reconhecem, certo? Concordam que é isso, mas apresentam outros significados. Então, para ela, pode ser colocar a mão aqui, pode ser colocar a mão no queixo e pensar, e começar a pensar, né? Dizer que está pensando. Pode ser colocar a mão mais assim. A J22 aqui acima, ela faz um gesto bem sutil, que é apenas com os ombros. Então, quase não dá para ver na imagem, que ela faz assim. A J24 já faz também, só que para frente. Então, a gente vê que há variação. E J18 faz na mesma da J24, não, da J23, que é apenas com o ombro. Então, é algo bem mais sutil. O gesto de pedido para falar. Esse foi bem interessante, porque alguns, a princípio, não validaram o gesto. Então, a gente mostrou o vídeo da professora levantando o dedo, e aí alguns falaram, isso aí para mim é quando alguém está pedindo para subir, perguntando se alguém vai subir. Ou então, apontando para Deus, se referindo a algo divino. Então, a pessoa levanta o dedo. Mas não reconheceram como pedido para falar. Quando a gente mostrou e disse, olha, o significado básico que nós atribuímos foi pedir para falar. Aí eles fizeram, é verdade, concordo. Tem esse significado também. Então, já é uma variação do significado. E aí nós perguntamos, mas se vocês não reconhecem esse, a princípio, não reconheceram esse como sendo o gesto para falar, qual vocês utilizam? E todos apresentaram de levantar a mão, quer dizer, quase todos, de levantar a mão. É mais comum levantar a mão do que levantar o dedo para pedir para falar. Então, aí nós registramos a variação do gesto com relação à variante. Diferentes formas para falar a mesma coisa, né? No caso, para mostrar a mesma coisa. Eu trouxe também o significado quer dizer, o gesto-alvo que Nilena apresentou no slide anterior, que é o de muito bom. Né? Pegar na orelha, falar que é muito bom, isso aqui tá um brinco, tá muito bem feito. E aí, eles associam, quando a gente trouxe a significação, a princípio eles não reconheceram, eles não validaram, falaram a mesma coisa que foi apresentado por Nilena, que era repreender ou puxar a orelha, mas não reconheceram como algo muito bom. Nenhum deles falou que, isso aqui realmente é algo muito bom. Quando a gente explicou o que significava, eles apresentaram esse mesmo gesto, para dizer que a comida está muito boa, por exemplo. Esse ou esse. Então, houve também, quase que unanimamente, uma variação com relação à variante. E, assim como Nilena apresentou, teve um dos participantes que falaram que via esse gesto na TV. Inclusive, deu até o nome do programa, né? Ana Maria Braga disse que ela fazia muito isso quando estava falando da comida. Mas, quando ele viu a gente fazendo, ele não reconheceu. Ele não reconheceu. Agora, quando a gente deu o significado, ele disse, é verdade, eu já vi isso em algum lugar. E aí foi recordando até
trazer para a gente aonde ele tinha visto. A mesma coisa elas fazem, né? A J21 ainda apresenta o gesto de legal para dizer que algo está muito bom. Então a gente vê que legal ele é um gesto que vai ter muitas significações, né? Seria um gesto muito amplo. O gesto de vitória também, que foi trazido no slide anterior, é o V de vitória, né? Elas trazem levantando as mãos, levantando uma mão, aplaudindo ou apenas segurando a mão, certo? Aqui acima da cabeça. Eles trazem essa variação. Quando a gente perguntou se eles validavam esse gesto, eles falaram que alguns já tinham visto quando as pessoas iam tirar foto, mas não sabiam o que significava. Outros nunca tinham visto, não sabiam o que isso significava. Outros falaram que não conhecia, mas quando a gente mostrou o significado, eles falaram, concordo com isso. Então, a princípio, a gente verificou que muitos gestos mostrados sem a nossa explicação, eles não conseguiam retomar o significado, mas quando a gente mostrava, eles validavam e falavam que já tinha visto, que já tinham conhecido. Ainda em relação à vitória, né, como a gente falou, pode ser aplaudindo ou segurando as mãos para cima. Pronto. E a segunda verificação, né, que a gente separou aqui, foi a variação dos gestos com relação ao significado, que eu já fui falando no decorrer da apresentação. Então, para o gesto de vazar, alguns participantes falaram que era bajulação. Está demorando, lembra do estalar os dedos? Eles faziam apontando para o relógio. E falava que, alguns falaram que tinham sentido de faz tempo, e não de estar demorando. Eles estão juntos. Foi bem interessante esse, porque a participante falou. Esse gesto, né, de estão juntos, ele pode significar amizade, você aponta para alguém porque são amigos, ou pode significar falsidade. Então, são significados totalmente opostos, mas que só são validados a depender do contexto. Então, ela até falou isso, ela disse, dependendo do contexto em que a gente está utilizando, pode ser amizade, pode ser falsidade. Então, foi bem interessante, porque a gente começa a pensar, né? Então, o contexto, ele influencia bastante na significação desses gestos. O gesto de vitória, alguns falaram que era joia, que era legal, que era paz. Dúvida, alguns falaram que era estou nem aí, tanto faz. Muito bom, que é o do pegar na orelha, falaram que era repreender. Ameaçar matar, né, que era esse aqui. Alguns disseram, quando você está com problemas, aí você faz assim. Quando você está ferrado, mas não falaram que era ameaçar matar. Estar doido, que é um gesto que eu não trouxe, que era esse. Alguns colocaram no sentido de lerdo, pedido para falar, como eu já apontei para vocês. O mesmo que Nilena trouxe, né, o de vagina, eles falaram que era o coração. Inclusive, teve uma participante que disse que era coração, e quando a gente deu o significado base, ela discordou. Ela disse, não, nunca vi com esse significado. Para mim, isso aqui é coração. E aí, nós temos os que já foram falados no slide anterior, por Nilena, o que eu já falei no decorrer da apresentação. Mais alguns exemplos, né? Por exemplo, o gesto da banana. Falaram que era algo ruim, mas não falaram exatamente o que era. É algo ruim. Não quis falar. Preocupação. Falaram que era arrumar o cabelo. Não tinha significado específico. Era apenas para arrumar o cabelo. E assim por diante. Certo? Aqui também é só um recorte. Nós fizemos uma planilha enorme com diversas variações, mas não tinha como trazer todas. E aí, por fim, os questionamentos que a gente fez, que Nilene iniciou no slide anterior, que a gente foi percebendo ao longo da segmentação, e que pode servir para pesquisas futuras, né, para a complementação dessa pesquisa. E alguns seria até que ponto as feições, e aí eu deixo também essas perguntas para vocês, se quiserem colocar no chat, certo? Até que ponto as feições são necessárias para a validação do significado dos gestos. E a gente separou isso por quê? A gente decidiu fazer sem feição, como o Fernando explicou no início. E todo gesto que foi apresentado para a comunidade foi sem feição. Só que quando eles reproduziam, eles sempre colocavam a feição. E alguns falavam que, a depender da feição, pode mudar o significado. Então,
já com base nisso também, a gente fez o segundo questionamento. Até que ponto o contexto de realização dos gestos são importantes para a validação do seu significado? Foi a questão que eu trouxe do estar juntos. Alguns falaram, pode ser amizade ou falsidade, a depender do contexto. O de peneirar também. Claro que se a gente fizesse isso num contexto específico, jamais eles falariam que teria o significado de peneirar, né? Ou será que falariam? Então, é mais um questionamento a se fazer. Alguma porta de entrada para a pesquisa. Existe algum padrão na variação dos gestos, a depender da comunidade de prática investigada? Então, a gente vai conseguir perceber isso depois da segunda etapa do trabalho, como o Fernando falou mais anteriormente. E se existe algum padrão na variação dos gestos, a depender do sexo ou escolaridade, no caso dos participantes. Será que mulheres de escolaridade alta apresentaram mais variação do que mulheres de escolaridade baixa, ou homens de escolaridade alta apresentaram mais variação do que mulheres de escolaridade alta? Então, tudo isso a gente vai conseguir perceber com este trabalho. E a minha contribuição é essa. Vou fechar aqui. Estamos abertos a perguntas, ou com questionamentos, contribuições. A gente teve uma dúvida de Matheus Rocha. Ele botou, eu perdi o começo, podem até ter falado, mas por ser uma dupla, um poderia ter influenciado o outro com relação aos significados? Sim, com certeza. A gente via muito isso. Eles falavam, a princípio eles falavam que não conheciam o gesto, e aí quando a dupla falava, eles recordavam, diziam, eu conheço. Mas nesse sentido não é uma má influência, porque a gente percebe que se ele reconhece depois, é porque, de certa forma, ele já viu ou já fez uso, e tudo isso serve para a gente. Mas pode ser que tenha também influenciado na questão de a dupla J, vamos dizer que a J21 deu um significado que a J22 não conhecia. E a J22, quando ouviu o significado da J21, também acrescentou esse significado. Então, pode ser que tenha acontecido isso, né? Mas aí a gente não tem como avaliar especificamente. E, assim, o diálogo só foi efetivado nesses contextos, entendeu? Que não Isso. foram, assim, Paulo disse assim, muitos, mas, assim, comparado à quantidade de vídeos que nós tivemos, foi mais, assim, no gesto de vaza, em gestos, assim, não tão conhecidos, que eles dialogavam. Mas o olhar deles foi muito, assim, muito metalinguístico mesmo. Então, a gente teve, sim, isso, mas não foi uma influência tão grandiosa, não, porque eles, às vezes, nem olhavam para o outro. Só quando realmente casava de ser alguma coisa mais complexa. Aconteceu comigo o caso da vagina. E quando fez o gesto assim, um reconheceu e validou o gesto, o outro não, disse que nunca viu. E era a mesma dupla, quer dizer, as duas pessoas juntas. Isso. Inclusive, a gente também consegue avaliar isso quando a gente está fazendo a segmentação, né? A gente percebe quando é que se o participante está meio influenciado ali ou não. Então, aconteceu muito também isso que a Nilena falou. Alguns falaram que não sabiam, não conheciam, mesmo com a dupla apresentando, eles falaram, não, para mim isso não é isso. Então, aconteceu, né? Pode ter acontecido essa influência, mas não foi muito presente. Foi proposital, né? Porque, na verdade, não era um monólogo, né? Para ser um. Como a gente faz na sociolinguística quantitativa, né? Porque a gente quer analisar só aquele informante, a gente quer analisar um todo, né? Então, por isso que dois dão conta tranquilamente desse processo de análise, vamos dizer assim, metalinguística dos gestos, né? Bom, eu acho que nós finalizamos, né? Vamos deixar agora para as perguntas gerais, porque a gente colocou perguntas específicas, né? Cada bloco, as pessoas foram fazendo as perguntas, ou dando os parabéns, ou dizendo que não conhecia, que conheceu agora, que está gostando e tal. Então, agora, caso alguém tenha alguma pergunta, assim, que englobe tudo, né? Pode fazer, ou também se quiser fazer individualmente, esse é o momento, porque o nosso único objetivo aqui é dizer o que é que nós temos feito, né? E, obviamente, isso é apenas uma parte dos trabalhos do GEADLIN. Nós temos excelentes trabalhos em outras perspectivas, né?
principalmente na sociolinguística quantitativa. O menino falou de variação de fala, né? A gente trabalha com a variação de fala, não é? Com a variante em si, como o Paulo B falou, muito bem falou. E também estamos também enveredando na área de jogos pedagógicos. E aí temos Thaís e Saniele, que estão aqui, temos que estão trabalhando na parte de jogos pedagógicos, ainda estamos no início, mas no Prof. Letras, em outros locais, a gente já tem isso bem adiantado. A gente, inclusive, tem um laboratório de jogos, né? Pode falar, Paulo. A gente faz até um convite para a SECAP, né? Quem está aqui, quem se inscreveu, ainda não se inscreveu na SECAP, o Geadilin estará apresentando as perspectivas de pesquisa lá na SECAP. Então, tanto os egressos do Geadilin, quanto os que estão no curso agora, nós iremos trazer essas perspectivas. Então, já é um convite. Não se inscreveu, se inscreve lá. Olha, o blogueiro todo, hein? Então é isso, gente. A verdade é isso. Conhecer, né, as linhas de pesquisa, o que é que cada grupo faz, e esse é o nosso objetivo. E na SECAP... Muita coisa, né, para ser avaliado, isso tudo. E aí vocês vão escolher, né, que eu sei que tem muito aluno aqui do primeiro, do terceiro, né, e vocês vão escolher o caminho que vocês vão seguir. Não é uma fala agora, que não vai dizer, eita, agora eu quero gesto. Aí daqui a pouco vem falando sobre texto, aí o povo, eita, agora eu quero texto. Não, você vai ter que escolher, é quase um casamento, né, é quase um relacionamento. Então, você olha para aquela menina, para aquele menino, e assim você se apaixona e dali vive, né, uma vida com aquela pessoa. Então, isso é o trabalho acadêmico, é o trabalho científico. Mais alguma pergunta? Como é? Eu não entendi aqui. Eita, deixa eu comentar andando rápido. Matheus, muito bom o trabalho de vocês. Paulo já era fã da sala. Fernando, nem posso falar. Agora foi muito bom conhecer a Nilena, muito bem explicado. Muito bem. Orgulhosíssima. Sabrina, nossa Geadlinda. Vitória, gostei muito da fala de Nilena também. Antes, gostaria de saber se essa reunião, o vídeo e esse material apresentados por vocês estarão disponibilizados. Aline, eu poderia explicar isso? O material vai ficar disponível pelo site da Moodle, que é por onde você entrou. Quando você entra no site da SECAP, que você acaba entrando no SIMP, na Moodle, para entrar para o site, vai estar disponível lá, pelo mesmo local que você acessou o vídeo. Então, todo mundo já está ciente. Se quiserem conhecer mais o Geadilin, não percam a SECAP, que nós iremos apresentar mais coisas sobre os gestos, coisas sobre outras coisas mais, né? Sobre a questão da sociolinguística quantitativa. Então, a gente vai ter uma mesa só com os egressos, outra mesa com os integrantes atuais, e aí vai ser uma conversa muito legal, como foi agora. Paulo, parabéns pela explicação, pelo empenho. Nilena, parabéns também pela dedicação, pelo empenho, são pessoas do meu agrado. As pessoas do Geadilin, dos ex-Geadilins, porque o Geadilin, assim, ou é Geadilindo ou é Geadilinda, né? Então, nós temos aqui ex-Geadilindas, ex-Geadilindo, né? Temos alunos aqui do Prof. Letras, que eu oriento, alunos que foram alunos da minha disciplina também, de 2 disciplinas minhas do Prof. Letras. Agradeço a participação, agradeço também o pessoal que eu não conheço, assim, podem me conhecer, mas eu não conheço, devem ser alunos do primeiro período, alunos do terceiro, pelo menos alunos de outras universidades, né, de outros ambientes, pessoas de outros ambientes, né, como tem um rapaz, que agora eu esqueci o nome, que eu sou péssimo para nome, que é da Secretaria de Educação, da região norte, sei lá, alguma coisa assim, tem as filhas de Nilena, Antônio, tem as filhas de Nilena, tem uma aqui que é desenrolada nas perguntas, bem questionadora, Vitória. Eu fico muito feliz porque eu acho que esse é o caminho, é refletir para que a gente não caia no abismo da não reflexão, né? Então, esse é o caminho do meu acadêmico, tá? Geografia, Cláudia, que bom. Tem a ver com geografia, né? Porque esse tipo de mapeamento é mapeamento geográfico, né? A gente tem a cartografia aqui, que eu trouxe na minha apresentação. Então, geografia cabe bem aqui nesse trabalho também. Então, é isso. Muito obrigado e foi um prazer passar essa parte da tarde com vocês. Aline,
super competente, viu? Muito obrigado pelo apoio aí. E é isso. Paulo e Nilena, se quiserem finalizar, fiquem à vontade. Quero agradecer a todos pela presença, pelas perguntas, pelos elogios. E também, se tiver alguma dúvida, algum defeito, alguma coisa, também podem falar, fiquem à vontade, tá bom? Porque estamos aqui para ajustar, né? Não está nada certo. Claro, claro. Sempre existem ajustes, né? Então, estamos abertos a críticas também. E muito obrigada pela presença de todos. Eu também só agradeço a todos. E é isso. Também quero agradecer ao meu Deus. Muito obrigada por esse dia. Verdade. Eles, toda honra e toda glória, né? Há quem não acredite, mas quem acredita sabe e vive nos caminhos dele, né? Bom, é isso. A doutora aqui, ó, tem uma advogada. Parabéns a todos. Eita, a minha irmã. Orgulho da minha amiga e irmã. Obrigada, Augusta. Só para finalizar aqui, lembrando vocês, quem veio pelo Moodle, né, que está inscrito na SIMP, lembrar que tem um questionário para responder para ganhar a certificação, que está lá no site da Moodle. Ok, coloquem 5 estrelas, tá certo? Eu não tô brincando, não sei nem o que é que tem nesse questionário. Bom, gente, é isso. Isso, muito obrigada pela participação, Fernando, Paulo, Nilena. Foi muito boa a apresentação de vocês. E obrigada a todo mundo, os ouvintes também. Obrigada. Bye, bye. Tchau, tchau.